pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor está em 1 João, capítulo 4, primeira carta de São João, capítulo 4, versículo de 1 a 6. Enquanto alguns vão encontrando aí na sua Bíblia, eu quero fazer um convite para você, porque nós teremos em outubro, finalzinho de outubro, a última semana ali de outubro, nós teremos uma peregrinação para o leste europeu, para a Polônia, Hungria, República Tcheca, lugares de santos, lugares de mártires. Essa viagem ela é lindíssima, mas ela é profundamente impactante, espiritual. Ela é bela, é muito bela, mas há uma força de espiritualidade nessa viagem que é de tirar o fôlego, de tirar as palavras. Eu nunca vivi em outra peregrinação o que eu vivi nessa. Eu fui uma vez, porque sabe quando todos os que ali estão ficam em silêncio por causa da força da experiência que vivenciaram? Porque nesta peregrinação nós também temos um ponto de visita que para mim ele é o ponto alto, que é o Santuário da Divina Misericórdia na Polônia. Polônia é lugar de santos, gente. E sobretudo de um santo, de uma expressão maravilhosa e dos nossos tempos. Você tem o privilégio de dizer que você viveu em um tempo de um santo de grande magnitude, que é o Papa João Paulo II. São João Paulo II. E para quem acha que isso é qualquer coisa, olha, no decorrer desses 2000 anos, de séculos, a maioria dos papas não foram canonizados, não. São homens de Deus, estiveram à frente da igreja, homens que lutaram por uma vida de santidade, mas papa canonizado não são tantos, não. E São João Paulo II foi aclamado pelo mundo, não é? Pessoas de outras religiões tiveram que reconhecer a santidade deste homem. É um dos lugares que nós vamos visitar. Mas eu até olhava aqui para dizer para você, há promessas de Deus ligadas ao Santuário da Divina Misericórdia na Polônia. E a principal delas, o perdão dos pecados, a preparação para quando a pessoa for encontrada na hora da morte, estar numa situação de salvação e não de condenação. Então, a preparação para quando o nosso dia de partida chegar. A conversão das pessoas que estão em pecado, pelas quais nós estamos orando, pessoas da nossa família, e um auxílio especial para as pessoas que estão sofrendo doenças, enfermidades, ou estão orando por pessoas que estão sofrendo enfermidades, principalmente aquelas que estão agonizando, além das graças e bênçãos temporais, não é? Do tempo presente, para aqueles que rezam com fé. E eu gostaria muito que você viesse conosco nessa peregrinação. Serão 11 dias, ela é um pouquinho mais enxuta, então fica mais fácil de encaixar dentro da agenda. A saída é dia 21 de outubro e voltamos logo ali, no dia 1º de novembro. A Polônia, a Hungria, a República Tcheca. Na República Tcheca você fala assim, o que tem lá? Tem uma devoção muito conhecida aqui no Brasil, que talvez os seus pais, os seus avós, falaram para você. Eu cresci muitas vezes trazendo amarrado com linha de costura no pescoço, porque o dinheiro era pouco, não dava para comprar correntinha, a imagem do menino Jesus de Praga,
Fica onde? Na República Tcheca, nessa cidade que nós vamos visitar, uma delas, né? Então, é um roteiro belíssimo e nada é coincidência, sabe? Tudo é providência, as coisas não acontecem por acaso. Há uma vontade divina nesta viagem. Até as condições dela, para a minha surpresa, estão completamente diferentes. Então, se você tem essa vontade de irmos juntos, numa viagem que a gente pode descansar a alma, rezar, mas também alegrar os olhos e o coração, né? Para estarmos juntos, conversarmos, partilharmos, rezarmos uns pelos outros. Tudo isso é possível nessa peregrinação? É sim. Então dá uma olhadinha lá, entre em contato. 0, código da operadora 12, 3186 2055, não é? É o telefone da Obra de Maria. Para você ter mais informações, é a peregrinação para o leste europeu. Eu vou estar indo nela, então você pode identificar também dizendo ali o meu nome, para que você possa ir junto. Sei que muitas pessoas ficaram frustradas porque queriam ir na peregrinação dos santuários marianos, fechou muito rápido. Então está aí uma oportunidade para você. Bom, 0, código da operadora 12, 3186 2055, é o telefone da comunidade Obra de Maria, nossa comunidade irmã, parceira, vai poder informar você. 1 João capítulo 4, versículos do 1 ao 6, assim diz a palavra de Deus para nós. Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus. Pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. E esse é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. Porque de Deus é todo o espírito que professa Jesus Cristo que veio na carne. E todo espírito que se recusa a professar Jesus não é de Deus, é do anticristo. Ouviste dizer que o anticristo virá. Pois bem, ele já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e vencestes aos que são do anticristo. Pois em vós está quem é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso agem conforme o mundo, e o mundo lhes presta ouvidos. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, escuta-nos. Quem não é de Deus, não nos escuta. Nisto distinguimos o espírito da verdade e o espírito do erro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Palavra forte, hein? Que palavra! Não só uma palavra poderosa em Deus, mas uma palavra concreta. Que se nós soubermos ouvir, soubermos olhar com atenção, ela não diz alguma coisa, ela diz tudo para o que nós estamos vivendo. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Não acrediteis em qualquer espírito. A palavra espírito quer dizer sopro. Quer dizer também inspiração. O que é uma inspiração? Esse in é de dentro, não é? Quando você tem um prefixo in, ele pode ser de negação e ele pode ser de dentro. Nesse caso aqui, inspiração é de dentro. O que significa uma inspiração? É um sopro que acontece dentro da gente. Como assim um sopro? Vou te dar um exemplo prático que é preciso. Sabe quando uma pessoa é entrevistada ou precisa fazer uma prova e ela não sabe as respostas e ela cutuca alguém e pede em segredo que a pessoa sopre para ela a resposta? Sopra para mim a questão número tal. É esse tipo de sopro, mas não para colar, né, indevidamente.
mas é um sopro que nos revela algo que nós não sabemos. É um sopro que é colocado dentro de nós. E a palavra de Deus está nos dizendo, a palavra sopro e espírito é a mesma coisa. Não é? Do latim animus, não é? Vento. Não é? Do grego eu esqueci agora qual é a palavra, né? Pneuma do grego. É um sopro, o espírito é um sopro, né? Que é posto dentro de nós para nos dizer o que nós devemos ou não devemos fazer. E esta palavra está nos dizendo que tem sopro que vem de Deus e tem sopro que vem do maligno. E onde esses sopros acontecem? Se é uma inspiração, é soprado dentro de nós. Por isso que a gente precisa ter discernimento. Saber separar o que é bom do que não é, o que presta do que não presta, o que vem de Deus e o que vem do mal. Então, primeira recomendação que nos faz a palavra de Deus: não acredite em qualquer coisa que você ouve. Não acredite em certas inspirações que acontecem dentro de você, que é fruto de um pensamento. Eu tive um insight, eu penso dessa forma, parece que uma voz fala na minha cabeça. Cuidado com essas vozes que falam na cabeça. Ou que é uma inspiração que foi dada a uma outra pessoa. Porque tem muita gente que se aproxima de nós dizendo: eu tive uma ideia, eu tive uma inspiração, não é? Ou Deus falou comigo. Cuidado com esse negócio do Deus falou comigo. Quando uma pessoa chega para mim dizendo Deus falou comigo, eu já fico com um pé atrás. Porque quando uma coisa vem de Deus, muitas vezes não tem necessidade da pessoa ficar afirmando Deus falou comigo, Deus falou comigo. E até porque a gente só tem certeza se aquilo que foi dado para a gente como inspiração é de Deus, a gente só tem certeza pelos resultados. É o fruto que mostra. A árvore se conhece pelo fruto. Então a pessoa nem experimentou ainda. Ela nem viu os resultados daquela inspiração que ela teve. Nem ela sabe se aquilo veio de Deus. Mas ela quer convencer você, porque convém para ela que aquilo é de Deus. Olha o que nos diz a palavra do Senhor: não acrediteis em qualquer sopro, não acrediteis em qualquer espírito, não acrediteis em qualquer inspiração, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus. Espíritos aqui não quer dizer fantasma, não é? Alma vagando. Os espíritos são as inspirações. É tipo assim, uma pessoa chega para mim, para você, com uma proposta. E aí a gente conta para alguém: a pessoa me propôs um trabalho, a pessoa me propôs um negócio, a pessoa me propôs aqui uma aventura, não é? A pessoa me propôs fazer um bem para mim. E aí alguém pergunta, ou a gente pergunta: com que espírito essa pessoa está propondo isso? Com que intenção? Você está entendendo? É disso que a palavra de Deus está nos falando. Examinai os espíritos para ver se são de Deus. Essa pessoa que vem como um profeta, é profeta mesmo de Deus ou é um falso profeta? Porque essa pessoa fala, constrói o reino dos céus ou constrói os projetos pessoais dela? Examinai para ver se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram a este mundo. E para você ver que quando se fala aqui de espírito, está falando de inspiração, olha aqui o que vem em seguida. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. Então tem critério para saber se uma coisa vem de Deus? Tem. De Deus é todo espírito que professa que Jesus Cristo veio na carne. E todo espírito que se recusa a professar Jesus não é de Deus.
é do anticristo. Quem é de Deus, confessa Jesus Cristo. Declara Jesus Cristo como Filho de Deus e como seu Senhor. Quem é de Deus reconhece que Jesus nasceu de uma virgem, nasceu de uma mulher. Sendo Filho de Deus, nos foi dado para a nossa salvação. Quem é de Deus confessa isso. Quem não é de Deus nega Jesus Cristo. A pessoa pode até não ter essa consciência de que ela não seja de Deus, às vezes a pessoa nem acredita em Deus, mas olha o que diz aqui a palavra do Senhor para nós. Enganada ou consciente, é o anticristo quem guia essas decisões da pessoa de negar e de se opor a Jesus Cristo, nosso Salvador. Que pode ser que opõe uma pessoa à própria salvação, que opõe uma pessoa ao bem, que ponha ódio no coração de uma pessoa por um homem enviado por Deus, que é mais do que um homem, é o próprio Deus, que só fez o bem, que só ensinou o bem, que só ensinou a verdade. Se isso não for diabólico, eu não sei o que é. Eu me lembro que quando eu morava ali no Rio de Janeiro, nós fomos em missão ali para Cabo Frio. Fomos eu, Padre Wagner, que agora é o presidente da Canção Nova. Na época ele era seminarista. Ele estava no segundo ano, estava indo para o segundo ano de filosofia, eu estava ingressando no primeiro ano de filosofia, né? E nós fomos, a Silvinha, era da comunidade nessa época, nós fomos ali para Cabo Frio. E eu me lembro que nós pregamos um encontro de carnaval lá, tinha muitos jovens. E Deus me inspirou de começar aquele encontro de carnaval fazendo uma oração de renúncia ao mal. Porque muitos de nós somos arrastados por amigos, por parentes, no tempo da nossa ignorância, quando a pessoa tem uma fé em Deus, mas não é lá aquela fé, é católica, mas não é evangélico, mas não é, entende? É de Deus, mas quer fazer média com as pessoas. Então alguém diz, vai ali que ali tem cura, vai lá que lá fazem o bem, você está mal na sua vida amorosa, vai em tal lugar, você está precisando de dinheiro, vai em tal... E a pessoa vai indo sem saber com o que está se envolvendo, e nesses lugares, muitas vezes, a pessoa contrai ligações com o ocultismo que arrasa com a vida dela, arrasa. E para você romper com isso, é necessário fazer uma oração de renúncia. E a inspiração foi começar com essa oração de renúncia. E eu vi que durante a oração, que é uma oração tão simples, gente, é dizer declaradamente, decididamente, que renuncia ao maligno, que renuncia ao mal, que renuncia ao pecado. Eu via que tinha pessoas que não conseguiam dizer. Não é que elas não queriam, elas não conseguiam. Poucas, mas não conseguiam. E percebi que tinha pessoas que, pouquíssimas, mas que passaram mal. O que não é normal. Você não passa mal com a oração. E abri um espaço para que a pessoa tivesse liberdade de dizer. Falei, olha, se você teve dificuldade de fazer essa oração, e se você precisa de ajuda, eu estou aqui à sua disposição para o que você precisar. Ninguém me procurou, isso era num sábado, num domingo uma moça chegou para mim e disse, eu preciso falar com você. Aí eu me pus à disposição dela, ela disse, eu não sou católica, eu não conhecia essa religião, eu nem sabia quem era Jesus Cristo. Eu vim ontem, foi ontem que eu soube dessas coisas, porque a minha mãe é de uma outra orientação religiosa. E eu nunca na minha vida consegui rezar, porque ela era de outra orientação religiosa, mas essa orientação religiosa, eles rezam com todo mundo, né? Com católico, com quem for, né? Ou pelo menos tentam. E eu falei, mas você não consegue rezar? Ela, não, nunca consegui. Eu falei, o que acontece? Ela, quando a gente vai fazer esse sinal aí de vocês, esse sinal da cruz, eu apago. E eu não vejo mais nada.
Quando eu volto, já terminou a oração, está todo mundo. Eu falei, mas quantas vezes isso aconteceu? Ela, nossa, perdeste a vista. Eu falei, mesmo? Sim. Eu falei, e por que você está me procurando? Ela falou, porque ontem você tinha dito que se a pessoa passasse mal, alguma coisa, eu senti num primeiro momento um grande mal-estar. Mas quando eu estava chegando em casa, a minha mãe estava me esperando com um negócio que tinha baixado nela. E aquilo que tinha entrado na minha mãe, sem a minha mãe vir aqui, sabia tudo o que tinha acontecido aqui no encontro. E disse para mim que eu não poderia voltar nesse dia de hoje. Que eu estava proibida. Não era a minha mãe. Mas algo nela dizia que eu não poderia voltar. Então eu não contrariei, dormi, acordei bem cedo e vinha escondido. Saí muito cedo, o dia ainda estava clareando. Quando eu abro a porta de casa, qual é a minha surpresa? Aquela coisa na minha mãe estava na minha frente para que eu não pudesse ver, já de pé. Eu me desvencilhei e vim para cá, enquanto aquilo jogou a minha mãe no chão. Ela disse, essa é a minha situação. Eu não criei terror nenhum. Fiz como se eu tivesse escutado a coisa mais natural do mundo. E falei para ela, então vem aqui, minha querida, que hoje nós vamos terminar aquela oração que começamos ontem. Vamos terminar aquela oração. E a partir de hoje você vai poder rezar. E vamos pedir pela sua mãe. E eu tinha ali comigo a cruz. E na cruz estava incrustada a medalha de São Bento com aquele exorcismo. Coloquei diante dos olhos dela. E quando eu fui começar a oração, eu percebi que deveria ser pelo Santo Terço. Então tem gente que diz que pessoas oprimidas não conseguem rezar o Pai Nosso. Ela rezou o Creio em Deus Pai, rezou o Pai Nosso, rezou as Ave Marias. Quando chegou naquela parte da oração do terço, olha que importante. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Essa menina ficou transtornada. Ela virou uma outra coisa, porque também ela estava oprimida. Aquela oração atingiu o mal que estava dentro dela e que a oprimiu no dia anterior. Do mesmo jeito que eu estava, eu continuei. Como se nada estivesse acontecendo. E Deus me deu uma inspiração, que deveriam ser os mistérios gozosos, mas que eu não deveria dizer assim. Que eu deveria dizer, agora nós vamos proclamar os mistérios da encarnação do Verbo, de Jesus que veio na carne. Quando eu disse isso, essa menina soltou um grito e começou a chorar. A libertação havia acontecido. E quando eu fui conversar com ela, ela me disse que no meio daquela cruz, onde estava a oração, pega para mim, Tiago, esse escudo aí. Era esta oração aqui, ó. Havia no meio da cruz, esta oração aqui. Ela disse que aquilo abriu-se como um buraco e ela via como que por uma televisão. Lembre-se que era uma pessoa que não conhecia a Jesus. Deixa eu virar ele aqui, ó. Uma pessoa que disse que nem sabia quem era Jesus. E tem, viu, gente? Pessoas que ouviram falar de Jesus, mas não sabem quem ele é. Ela disse que aquela medalha que estava no meio da cruz sumiu. E que ela via ali dentro, ela pegava e ficava olhando, tentando ver de novo. E ela me contou que por meio daquele círculo, ela enxergou um monte, havia uma cruz, um homem pendurado na cruz e uma mulher aos pés dele. E que essa mulher chorava. E que no primeiro momento ela achou que a mulher aos pés da cruz chorava pelo homem na cruz. Mas que ela ficou assombrada quando ela percebeu que a mulher aos pés da cruz chorava não pelo homem da cruz, mas por ela. E quando uma lágrima caiu dos olhos daquela mulher, uma coisa monstruosa que estava dentro dessa menina, ela disse, uma coisa monstruosa que eu não sabia que estava dentro de mim, me deixou. Você quer
um testemunho de libertação mais forte do que esse? Deixa eu te dizer, com tantos detalhes assim, é uma coisa difícil de ser inventada. Não dá para criar uma coisa desse tipo. A libertação que essa menina recebeu foi algo tão grande que deu trabalho a gente convencer que ela não podia vir conosco para a Canção Nova, porque ela queria sair do retiro sem voltar em casa. Ela queria entrar para a Canção Nova. Disse, não, minha filha, não é assim. Quando a palavra de Deus nos diz, gente, coisas como essa, veja aqui, ó, este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. Todo espírito que professa Jesus Cristo que veio na carne é de Deus. E todo espírito que se recusa a professar Jesus não é de Deus, é do anticristo. Isso é verdadeiro, isso é fator de libertação, não só no momento de oração, mas em todas as coisas da vida. Como assim? Se é de Deus, se é de Cristo, eu estou. Se contraria a Deus, se ofende a Jesus Cristo, eu estou fora. E isso vai ser um divisor de águas na sua vida. Vai ser um divisor de águas. Há pessoas que passarão a andar com você por você ser de Deus. E há pessoas que pararão de andar com você porque você se decidiu a ser de Deus. Até quero lhe dizer, né, a você que fala assim, que tem pessoas que estão na sua vida, mas que elas não te ouvem, que você até tenta ajudar, mas a pessoa não te escuta. Olha aqui, ó, versículo 3. Eles são do mundo, por isso agem conforme o mundo, e o mundo lhes presta ouvido. Versículo 6. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, nos escuta. Quem não é de Deus, não nos escuta. Você já teve a nítida sensação de que você está falando como uma pessoa, mas as palavras não penetram nela? Eu já. E eu sabia que o que eu estava dizendo era bom, era de Deus, era para o bem da pessoa, ia fazer um grande bem para ela. Mas se a pessoa não abre o coração para Deus, ela não ouve a Deus, vai ouvir você. Quem não é de Deus não nos escuta. Por quê? Porque esse mundo se afastou de Deus. Esse mundo que se afastou de Deus está desesperado para acreditar em qualquer coisa, mas em qualquer coisa que não seja Deus. Sabe? Quando você se afasta de Deus, até a nossa fé cristã pode ser instrumentalizada para manipular as pessoas. Outro dia eu vi ali na internet uma coisa que eu peço a Deus para ser brincadeira, não pode ser verdade. Que era gente pagando para poder trocar o anjo da guarda. Você ficou sabendo disso? Não vi não. Que mediante uma oferta generosa faz a troca do anjo da guarda cansado por um que está descansado. Que o problema da sua vida, as coisas que estão dando errado, entendeu? É por causa do anjo da guarda que está cansado, que você é difícil demais, as coisas que acontecem com você estão muito fora do normal, teu anjo não está dando conta de você. Mas mediante um pagamento, faz-se a troca do anjo da guarda. E isso dentro do meio cristão, pelo amor de Deus, gente. Isso é uma fábula. Isso é uma fantasia para arrancar dinheiro de gente gananciosa e ingênua. Que tem gente que quer tanto conseguir prosperidade, dinheiro na vida, que acredita num absurdo desse, porque condiz com o que ela quer. Então, como ela quer tanto aquilo, a pessoa fica cega. E às vezes é gente inteligente, com curso superior, com cultura, e me cai numa esparrela dessa. Não, pelo amor de Deus. E fora disso, tem muita gente ingênua, que acha que porque num lugar se fala o nome de Deus, tudo que é dito ali é bom. Não, examinai para ver se os espíritos vêm de Deus, porque esse mundo ele está Quando a pessoa não quer acreditar em Deus, fica um buraco dentro dela, que ela tenta preencher com todo tipo de espiritualidade. Por isso tem gente adorando cachorro, abraçando árvore, adorando natureza, porque precisa canalizar
a sua espiritualidade para algum lugar, porque nós somos seres espirituais, nós temos fome de Deus, nós temos sede de Deus. Há um vazio dentro de nós, vazio de amor, que só pode ser preenchido por um amor infinito, e esse amor é o amor de Deus, e o nosso amor para com Deus. E quando você se recusa a isso, esse rombo imenso coloca você predisposto a acreditar em qualquer coisa. É ou não é verdade? Que todo dia você topa com uma coisa absurda. E você se pergunta como é que as pessoas podem acreditar nisso. Então, como é que elas podem acreditar nisso? Será que eu não estou acreditando em coisa parecida, diferente, mas parecida? Então, examinai para ver se as inspirações são de Deus. Como é que a gente faz isso? Como é que eu posso examinar para ver se uma coisa é de Deus? Primeiro, pedir a Deus a graça do discernimento. Eu me lembro que quando eu comecei no meu grupo de oração lá em Taguatinga Norte, no Distrito Federal, a gente sempre, ao final do mistério do terço, entre as jaculatórias, havia uma que a gente dizia assim: Divino Espírito Santo, dai-nos discernimento e sabedoria. Eu nem sabia o que era discernimento, eu nem sabia o que era sabedoria. Eu até achava que tinha tanta coisa para pedir ao Espírito Santo, ia pedir discernimento e sabedoria. Mal sabia eu que sem discernimento e sabedoria a gente vive a esmo, a gente vive perdido. Pedir a Deus o dom do discernimento. Discernimento é luz, é clareza nas escolhas, é clareza nas decisões. É uma luz espiritual, sobrenatural, divina, que nos faz ver com precisão se algo é de Deus, se algo é do mal e se algo é só fruto da loucura de uma pessoa. O discernimento dos espíritos nos permite isso. Então, primeira coisa, pedir a Deus a graça do discernimento dos espíritos. Como é que eu peço? Senhor, me dá o dom do discernimento dos espíritos. Meu Deus, eu preciso da tua luz, me dê o dom do discernimento dos espíritos. Segunda coisa importante, investigar as situações. Pare de dar ouvidos à primeira coisa que te dizem. Pare de deixar o seu ouvido aberto para tudo enquanto é leve trás que trazem para você. E veja, todos nós temos uma missão. Você já sabe qual é a sua? Porque a vontade de Deus para a nossa vida se alinha com a missão que Ele tem para nós. Então, se uma coisa te desvia da sua principal missão, te desvia do seu trabalho, te desvia da sua espiritualidade, te desvia da sua família, te rouba da verdade, não pode ser de Deus. Investigue as coisas e as situações. Examine com cuidado. Preste atenção, não se deixe mover pela cobiça, pela ganância, porque elas nos arrastam para armadilhas. Tá bom, então eu pedi a Deus a graça do discernimento, eu estou investigando as situações, as coisas. O que eu faço agora? Quando a gente começa a prestar atenção nas coisas, não surge uma série de indagações, de dúvidas. Poxa vida, eu estou vendo ali o Adilson, estou vendo um comportamento dele, mas será que ele está fazendo isso de coração? Será que não está? Será que ele está prestando atenção que isso vai fazer bem para ele, ou que vai fazer mal para ele? Todas essas dúvidas são materiais que, prestando atenção, que examinando, a gente vai levantando. Apresente essas coisas a Deus em oração. Apresente aquilo que você foi investigando, e Deus foi pondo dentro de você, e você foi percebendo, não é, as suas angústias, as suas dores, as suas percepções, as suas conclusões. Apresente tudo isso a Deus em oração e confronte com a palavra de Deus. Porque entre o que me diz a palavra de Deus e o que me diz esse mundo, eu fico com a palavra de Deus. Isso foi precioso na educação dos meus filhos. Porque você não tem ideia da quantidade de opinião contrária na educação que eu estava dando. Apareceu pelo caminho. Gente que não tem nada a ver com a sua vida vem dar pitaco na educação que você está dando aos seus filhos. E é tanta coisa que você ouve, que se você não tem segurança, você fica perdido. De onde você tirou, Márcio,
a sua clareza, a sua força, a sua firmeza da palavra de Deus. Aquilo que me era trazido, eu ouvia, eu examinava aquela inspiração, aquela informação, eu pensava nela, dúvidas surgiam, eu apresentava a Deus em oração e muitas vezes ali Deus me dava uma palavra, eu me lembrava de um versículo, eu ia investigar na Sagrada Escritura, confrontava com a Sagrada Escritura e ali Deus me dava um discernimento. E hoje a palavra de Deus está nos dando um critério para tudo na sua vida. Não importa o que você vá fazer, não importa no que você se envolva, aquela inspiração precisa confessar que Jesus se fez carne. Como assim, Márcio? A fé tem que se encarnar. A fé tem que fazer parte da nossa vida, tem que transformar a vida. Se a minha fé não pode mudar sequer um comportamento nosso, essa fé não pode ser verdadeira. Põe as mãos sobre o seu coração, feche os seus olhos um pouquinho. Oh meu Deus, esta palavra é verdade. A minha fé precisa se encarnar. A minha fé precisa confessar Jesus, que se fez um de nós. A minha fé precisa aderir ao modelo que Jesus me apresentou como Filho de Deus e como o homem perfeito. A minha fé precisa se encarnar, Senhor. A minha fé precisa produzir paciência, precisa fazer o bem, precisa superar, vencer a inveja, não ser conivente com coisas vergonhosas. A minha fé precisa transformar o meu coração, fazer com que eu controle os meus impulsos. Eu preciso, Senhor, de uma fé que se encarne ao ponto de me fazer perdoar, de não me contentar, nem me alegrar com a maldade. Eu preciso, Senhor, de uma fé que transforme o meu coração. Quem não gosta de viver assim, quem não quer viver assim, pode até gostar de Deus, mas não está em Deus. Senhor, eu não quero só gostar de Deus, eu quero estar em Deus. É assim que eu quero vencer, com Jesus Cristo como meu Senhor.